Hoje estamos vivenciando aí a terceira quinta da Celebrando a Libertação do ano. Então nós já vivemos a quinta celebrando a libertação da rejeição, celebramos a libertação da culpa e hoje nós estamos vivendo a quinta celebrando a libertação da religiosidade, né? E que tempo oportuno para podermos ouvir, ser ministrados e confrontados sobre isso, né? Num tempo em que as paredes uma parede ficou preta, outras ficaram cinzas. Num tempo que você viu umas luzes aqui no altar, num tempo de mudanças. Então, nessa noite, queria te convidar aí que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Você pode deixar, todo o capítulo 23 aberto com você aí. Por uma questão de dinâmica, nós vamos ler os versículos de 23 até o 28, que diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor já está presente aqui neste lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. E agora te peço, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, que não seja eu, mas que seja o seu Santo Espírito falando aos nossos corações, Deus. Assim que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se olharmos para a Bíblia, vamos ver que desde o início, desde quando a história começou, desde os primeiros relatos até as últimas histórias que temos registro, nós vamos ver um povo extremamente religioso. Um povo que por várias e várias vezes, em diversos tempos diferentes, preferiu bancar, sustentar uma aparência, em vez de verdade ter uma transformação no seu interior. Vemos isso com Caim e Abel, vemos isso na jornada do povo lá no deserto, vemos isso com Jesus, vemos isso depois de Jesus, vemos isso inclusive hoje. E aí, de todos esses registros, nós chegamos aqui em Mateus capítulo 23. De todo o tempo de Jesus, caminhando, vivendo entre os homens, sempre que ele tinha oportunidade, ele confrontava aqueles que simplesmente resolviam viver pela aparência. Aqueles que pregavam uma coisa, mas no fundo viviam outra. Então, Jesus, no seu ministério, ele confronta todas essas pessoas e atitudes, os famosos mestres da lei da época. Mas chega no capítulo 23, Jesus faz um discurso, Jesus faz uma denúncia, Jesus faz um confronto nesse capítulo 23, que é para denunciar mesmo, mostrar mesmo todas as atitudes puramente religiosas que os escribas, os mestres da lei e os fariseus tinham na época. Capítulo 23 hoje que chega até nós hoje e que continua comunicando algo para nós e continua nos confrontando de alguma forma. E é por isso que nessa noite vamos ver, através de muito do que Jesus viveu e confrontou, alguns perigos que nós vivemos quando somos simplesmente religiosos. Religiosidade essa que muitas vezes pode ser definida como
uma vivência e uma prática de ritos, costumes e tradições religiosas, mas que muitas vezes é marcada simplesmente por aparências. Tem cara, mas não é, parece, mas não é. E de fato não viveu e não teve uma transformação verdadeira, uma transformação de dentro para fora. Surge às vezes como uma tentativa até. Lá no início até é disfarçado de uma tentativa de buscar a Deus. Mas rapidamente a religiosidade se revela como um sistema puramente vazio, onde a capa é muito mais importante do que o conteúdo, onde as práticas externas, elas são muito mais importantes do que um relacionamento verdadeiro com Deus. Como eu disse, desde Caim, desde Abel, vemos isso. Abel e Caim tinham que entregar uma oferta, ambos entregaram. A gente sabe que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi recusada. Mas o tipo de oferta, a aparência poderia até ser a mesma. O problema estava onde? No coração. O problema estava em algo no interior de Caim. Então, a religiosidade é exatamente isso. É quando a aparência mostra uma coisa, mas por dentro está se vivendo uma completamente diferente. Vemos um povo na história da Bíblia que realizava festas, sacrifícios e orações, mas que vivia na injustiça, idolatria e falta de amor. A religiosidade, quando ela está desconectada de uma fé verdadeira, irmãos, ela é puramente hipocrisia. Essa religiosidade hipócrita, ela tem forma, mas não tem essência. Tem rito, mas não tem arrependimento. Tem aparência, mas não tem coração. Exalta a tradição, mas não tem transformação de verdade. E aí, esses fariseus que Jesus tanto confronta e tanto denuncia, esses fariseus, eles viviam uma vida de priorizar os rituais da lei, mas totalmente distante de Deus. Então eles defendiam a lei, mas eles viviam totalmente distante de Deus. A fé para eles era apenas uma obediência formal. Vou cumprir aqui hoje mais um protocolo. Mas estes negligenciavam a humildade, a compaixão e o amor. Eram arrogantes, se achavam os melhores e não buscavam mais a Deus, buscavam a si próprios. E Jesus denuncia publicamente esses fariseus com uma palavra que ele usa diversas vezes no capítulo 23, quando Jesus vai dizer: vocês são hipócritas. Essa palavra significa ator, como alguém que simplesmente está encenando algo ou fazendo uma cena. Alguém que está demonstrando algo, fazendo algo, mas que ele não é e que ele não vive. Então, Jesus está dizendo: vocês fariseus, vocês mestres da lei, vocês são atores. O que vocês fazem aí é um mero teatro. O hipócrita é aquele que sempre vai alegar ter um relacionamento com Deus, mas não tem. O hipócrita é aquele que sempre vai alegar que ajuda as pessoas, mas não ajuda. O hipócrita é aquele que sempre vai pensar, vai falar e vai pregar que, olha, você pode contar comigo, mas no fundo, você não pode contar com ele. A denúncia de Jesus naquele tempo é também uma denúncia muito oportuna para hoje e muito necessária para hoje. Porque hoje, quando olhamos para a sociedade, olhamos para o cenário das igrejas no Brasil, fora do Brasil, em tantos lugares, nós vamos ver muitas igrejas até lotadas, mas de vidas vazias. Nós vamos ver que muitas pessoas passam horas e horas no espelho, se arrumando para ir assistir um culto, mas passam pouquíssimo tempo ou nem passam tempo se preparando espiritualmente para de fato cultuar a Deus. Os hipócritas são aqueles que não aturam os erros dos outros, mas que varrem seus próprios erros para debaixo do tapete.
Os hipócritas são aqueles que vivem colocando sua confiança em aparências, títulos e cargos, e não na graça salvadora de Jesus Cristo. Então, ainda nessa introdução, eu queria te perguntar, queria que a gente refletisse nessa noite, que tipo de cristianismo nós temos vivido? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Um cristianismo que se limita a práticas exteriores e à aparência, ou um cristianismo que nasce de um coração rendido, quebrantado e transformado por Jesus? Qual cristianismo nós temos vivido hoje? Ao contrário de uma religiosidade vazia, Jesus nos chama para um relacionamento sincero, transformador e que vai além de aparências. Jesus nos chama para que Ele possa olhar para o nosso coração, quebrantado, rendido a Ele, e Ele vai nos chamar de servos. Não daqueles que vivem por aparências, não daqueles que gostam de mandar, mas daqueles que entenderam que o primeiro no reino de Deus é servo. E para nós, nesse tempo, não vivermos essa religiosidade vazia, falsa, hipócrita, nós nessa noite vamos ver alguns perigos da religiosidade. Para que, se atentando a esses perigos, a gente consiga e tenha condições de não cair nessas ciladas, de não viver flertando com esses perigos. E, no fim, vamos ver atitudes para que possamos viver uma vida livre da falsa religiosidade. Amém? Estamos juntos até aqui, vamos lá? Então, o primeiro perigo que eu gostaria de compartilhar com você é que a religiosidade tranca portas. A religiosidade tranca portas. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseu, hipócritas! Vocês fecham o reino diante dos homens, vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Olha, irmãos, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eles não entravam no reino de Deus, mas também não queria que ninguém entrasse. Eles se recusavam a aceitar Cristo, mas fechavam as portas para que outras pessoas tivessem acesso a Cristo. Faziam de tudo para impedir as pessoas de crerem em Jesus Cristo. Pastor Thomas Robertson escreve o seguinte, e algo que mexeu comigo, quando ele diz: é uma tragédia pensar que os pregadores e ensinadores do reino de Deus podem trancar a porta para os que desejam entrar. Esses porteiros do reino batem a porta na cara das pessoas, estando eles mesmos do lado de fora, onde permanecerão para sempre, e escondem as chaves para impedir que os outros entrem. Esses falsos religiosos, eles trancam as portas ainda hoje. Ainda hoje existem pessoas trancando portas e impedindo que outros venham a conhecer Jesus Cristo. Eles não são salvos e nem pregam a salvação. Eles engambelam, criam um entretenimento para o povo com promessas de cura, de prosperidade, de bens materiais, de autoajuda. Você vai e você consegue. E criam uma confusão, uma mentira. E desse modo, fazendo isso, fecha as portas para que pessoas venham a conhecer Jesus Cristo. Estes são os mesmos que pregam, mas não pregam arrependimento e nem pregam que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. O nosso cuidado, e a gente tem que prestar atenção no perigo de trancar as portas, porque nós, enquanto chamados para levar pessoas a Cristo, se flertarmos, se dermos o lugar à religiosidade na nossa vida, em vez de levar pessoas para Cristo, nós vamos fechar a porta e vamos impedir que as pessoas conheçam de fato a Cristo. Irmãos, nós não viemos para erguer muros, mas para construir pontes aqui. Não devemos e não podemos ser obstáculos para que pessoas tenham um encontro com Jesus. Pelo contrário, precisamos ser instrumentos, precisamos ser a ponte. Nós é que precisamos levar
as pessoas até o encontro com Jesus. Cuidado, não tranquem as portas. As pessoas precisam de Jesus, porque só Jesus salva. Se você tem trancado portas, tem impedido que pessoas de fato conheçam a Cristo, porque você quer apresentar um mero sistema religioso, cuidado, porque você vai ficar do lado de fora e essa pessoa também. Nosso papel não é fechar portas, pelo contrário, é construir pontes para que pessoas conheçam a Jesus Cristo através das nossas vidas. Mas um perigo da religiosidade é que ela provoca a resistência à mudança e o apego à tradição humana. Se tem uma coisa que religiosidade faz, e que se não ficarmos atentos, nós vamos estar vivendo isso, é que quando essa falsa religiosidade exala, nós nos tornamos totalmente resistentes a mudanças e completamente apegados à tradição humana. Mateus capítulo 15, versículos de 7 a 9, Jesus vai dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras, ensinadas pelos homens. E aí no discurso de Jesus, no capítulo 23, ele diz: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Todo o sistema de regras que os fariseus viviam, suas leis morais e cerimoniais, eram fardos que eles colocavam sobre os ombros dos homens, sobre os ombros das pessoas. Fardo esse completamente impossível de suportar. Eles, em vez de aliviar as pessoas, estavam sobrecarregando as pessoas. Criavam mandamentos, criavam tradições humanas, pelo simples objetivo de oprimir as pessoas daquele tempo. E os religiosos nunca vão suportar mudanças. Religiosos nunca vão suportar mudanças, porque mudanças sempre vão afetar, vão ir contra, vão querer mudar costumes, tradições e regras que anteriormente foram criados pelos homens, por estes religiosos. Então eles criam, divulgam, disseminam, e quando alguém vem com algo diferente, com uma proposta diferente, com uma mudança, eles vão lá e oprimem. Porque a religiosidade e a mudança caminham em lados totalmente opostos. A religiosidade se transforma num grande perigo, porque ela não suporta a mudança. E ela tem um apego enorme pelas tradições humanas. Esse era o cenário. Esse era o cenário do povo, era o cenário da época. Esses eram os doutores da lei da época. E aí nasce Jesus, humilde, que veio para servir e não para ser servido, que veio para demonstrar amor, compaixão, humildade, que veio mudar vidas. E aí nesse cenário religioso da época, nesse cenário em que os autores da lei eram vistos como os mais importantes da sociedade, vem Jesus e cria uma revolução naquele lugar, e cria uma revolução no mundo, porque Jesus vem e muda perspectivas, quebra paradigmas, provoca inúmeras mudanças. Jesus vem e combate aquelas tradições inventadas pelos homens. Jesus provoca uma verdadeira revolução. Na época, não era permitido trabalhar ou fazer qualquer tipo de obra no sábado. Aí, determinado sábado, está Jesus e os discípulos numa lavoura. E aí eles estão olhando lá para o alimento, e quando você olha para o alimento, dá o quê? Fome, né? Dá fome. Então era sábado, eles passando na lavoura, com fome, e foi algo do tipo: vamos pegar essas espigas e vamos comer.
E isso escandaliza, isso ofende de tal forma os fariseus. Sábado também, nesse não fazer nenhum tipo de obra, não era permitido nem realizar milagres. E aí, de repente, está Jesus olhando para um homem com a mão atrofiada, os fariseus lá olhando tudo isso, e Jesus fala para o homem: estende a sua mão. Aí o homem, que não tem nada a ver com isso, o que ele faz? Estende. E Jesus cura a mão daquele homem. Milagre, irmãos, milagre. Extraordinário, algo sobrenatural. De verdade, se hoje você presencia um agir sobrenatural de Deus, o que você faz? Você glorifica, você exalta, você adora, você diz aleluia, glória a Deus, não é verdade? Os religiosos da época não. Ao ver Jesus fazendo tudo isso, eles ficam maquinando, pensando numa forma de matar Jesus. De novo, Jesus tinha realizado milagre. Jesus tinha mudado a história de um homem. E tudo que os doutores da lei conseguiram pensar era: como vamos matar Jesus? Irmãos, milagres. Aliás, hoje, 2025, você acredita em milagres? Acredita? Quando alguém fala assim para você: você vai viver milagres, você acredita? Você diz amém, Deus, recebo. Deus continua realizando milagres. Só que às vezes a gente pensa em tantas outras coisas, em vez de glorificar o Deus de milagres. E detalhe que Jesus não cura uma pessoa, porque quando ele sai dali, a Bíblia diz que todos os doentes que foram com ele também foram curados. Jesus foi lá na lavoura, colheu no sábado, comeu. Jesus foi lá e realizou um milagre. Os doutores da lei não gostaram. Ele foi lá e realizou mais um monte. Porque Jesus veio para provocar mudanças. O tempo muda, as coisas mudam e mudanças são necessárias. Jesus provocou mudanças porque era necessário que mudasse. O judeu não poderia falar com o samaritano. Não se davam bem, você sabe disso. Muito menos com uma mulher samaritana. E de repente, à luz do dia, está Jesus no poço, conversando com quem? Com a mulher samaritana. Quebrando paradigmas, trazendo mudanças. E aqueles apegados ao sistema religioso não entenderam, rejeitaram, mais do que isso. Quiseram matar Jesus. A cada tempo, irmãos, a cada geração, nós precisamos viver mudanças. As coisas mudam, sim ou não? Mudam. O tempo passa. As estratégias de antes, que foram usadas lá atrás e que deram muito certo, e glória a Deus por isso, podem não ser as mesmas de hoje, porque mudanças são necessárias. Recentemente, eu fiz um trabalho numa fábrica de engrenagens, numa fábrica de transmissões de carro. E essa fábrica era muito grande. Pensa numa fábrica grande, é essa, muito grande. Trabalhava em 3 turnos, sem parar, de segunda a sábado. Muitos funcionários, muito rica. Essa fábrica fazia as transmissões de veículos manuais para todo mundo. Todo carro Volkswagen no mundo inteiro usava as transmissões dessa fábrica. E a transmissão era manual. O tempo passou. As transmissões eram boas. Mas o tempo passou. E hoje, nós temos muito carros o quê? Automático. Ou seja, uma fábrica de transmissão manual já não vende o que vendia antes. E essa fábrica, ela se valia tanto das transmissões manuais que não investiu em nada de transmissões automáticas. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje, essa fábrica está à beira da falência. Porque ninguém quer comprar mais. Porque não entenderam que o tempo que a gente vive hoje, as coisas
mudaram. Na história da igreja e dos últimos anos, a gente percebe a mesma coisa. Deus, a cada geração, tem usado pessoas como instrumentos dele para vir e propor mudanças. Alguns lugares e aqueles que têm sensibilidade à voz de Deus para mudanças estão fazendo as devidas mudanças. Mas ainda há quem, apegado ao sistema religioso e tradições humanas, não estão vivendo mudanças. Há tempos atrás, você talvez tenha vivido uma época que guitarra era condenado na igreja, né? Não podia entrar guitarra na igreja. Era símbolo de algo mundano, de rebeldia que não combinava, não era aceito em igreja. Hoje te escandaliza você ver uma guitarra aqui na igreja? Não escandaliza. Porque um dia esse paradigma foi quebrado. Hoje você chega aqui, você não tem nada para dizer da guitarra. Ou até tem. Hoje você vê pessoas quebrantadas no altar tocando guitarra. Há um tempo, e aqui não é assim, mas em muitos lugares ainda é, que bater palmas no louvor durante o culto era inconcebível, sim ou não? Era inconcebível. Hoje você bate palma no louvor? Bate, não bate? No louvor. Se alguém te falar assim, olha, adore a Deus com as suas palmas, o que você faz? Você adora. Não é isso? É isso. Porque não tem nada de errado, não tem nada de mais nisso. Mas antes era irreverência, antes era uma atitude mundana. Hoje celebramos a Deus com as nossas palmas. Hoje cultuamos a Deus de forma alegre com as nossas palmas. Hoje, quando você olha para cá, muitas vezes você vê o seu pastor levantar a mão assim, ó. E muitas vezes ele não está de blusa comprida. Aí você vê no braço dele o quê? Pode falar, irmãos, não tem problema falar. Você vê tatuagens no plural. Como que isso é para você hoje? Te escandaliza? Não, né? Porque paradigmas vêm sido quebrados. Mas antes, ou em muitos lugares ainda, tatuagem é ingresso direto para o inferno. Pastor, então, nem sei como é. Tudo isso baseado num equívoco da interpretação bíblica e muito mais num apego a que um dia tradições impuseram. Que, como eu disse, paradigmas precisam ser quebrados. Hoje, estamos cultuando numa igreja que uma parede é preta e as outras são cinzas. E aqueles que não curtem a mudança, sabe o que fazem? Começam a demonizar até a cor da parede. Deixa eu te falar uma coisa, de verdade. Tem heresia na igreja da parede branca. Tem heresia na igreja da parede preta. Nas duas cores tem heresia. Porque o que define o que é pregado em uma igreja não é a cor da parede. Percebe? Não é a cor da igreja física que define o que vai ser pregado dentro da igreja. Não é. Igreja da parede branca tem heresia. Na pandemia, começaram a vender caroço de feijão ungido. Você viu isso? Sabe a cor da parede que começou a vender esse caroço de feijão ungido? Branca. Branquinha. Branca. Agora há pouco surgiu um meme. Tá estourado esse meme. Né? Of the King, of the Power. Você viu isso? Sei que vi, então. No meio da mensagem. Eu chegando aqui, irmãos, que Deus te abençoe. Of the King, of the Power. Ninguém entende nada. Sabe a cor da parede que surgiu isso? Branquinha, irmãos. Branca. Luz clarinha. Tudo aceso. De terno e gravata. De terno e gravata. Aquele púlpito assim, ó. Sabe aquele púlpito com cara de púlpito, sabe? Jesus aqui escrito assim.
é o Senhor of the King of the Power. Então, irmãos, tem heresia na igreja da parede branca também, na preta também tem. Mas tem parede branca que é cristocêntrica, tem. Tem parede preta que é cristocêntrica. Qual? Essa. Aí você já tem uma já de referência, que é a sua, por sinal. O pastor é o mesmo, irmãos. Não é possível que um domingo era branco, o pastor pregava a Bíblia. Pintou de preto, o pastor o quê agora? Prega a Bíblia. Isso não muda. Olha, não é a cor da parede que define o que é pregado nela. Não deveríamos estar preocupados com a cor da parede do templo físico, mas com o culto que nós temos prestado com as nossas vidas. Essa deve ser a nossa preocupação. Precisamos entender, ter maturidade para entender que existe sim verdades que são inegociáveis. Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador. Salvação pela graça mediante a fé. Autoridade suprema da Escritura. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas precisamos entender que existem mudanças, que existem estratégias que visam alcançar as pessoas que vivem em 2025. Então o estilo musical pode mudar, irmãos. As cores podem mudar, a liturgia do culto pode mudar. A estrutura, o som, a iluminação podem mudar. Tecnologia é para ser usada. As pessoas chegam aqui através da tecnologia. Você, quando não vem lá da sua casa, você pode cultuar por causa da tecnologia. Olha que bênção. Amém? Outro perigo. A religiosidade tenta colocar Deus dentro de uma caixa. Mateus capítulo 12, versículos 13 e 14. Então, ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Os fariseus colocavam Jesus dentro de uma caixa. Restringia totalmente o poder, a soberania e a autoridade que Jesus tinha. Então, para os fariseus, tudo que Jesus podia fazer estava dentro de uma caixa. Jesus tinha que seguir os mesmos ritos, tinha que seguir os mesmos costumes e as mesmas tradições. Para os fariseus, Jesus tinha que viver aqui dentro, dentro de uma caixa. Ah, mas tem uma pessoa que precisa ser curada. Não, se é sábado, Jesus não cura. Jesus está dentro da caixa e na caixa não tem cura sábado. E achamos que podemos fazer isso também. Simplesmente chegar e colocar Jesus numa caixa. Não, Jesus. Que isso, Jesus? Milagre 2025? Milagre é coisa do passado, que a Bíblia dizia lá. Não, irmãos, milagre é coisa de hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele vai continuar realizando milagres. Você já pode ter experimentado esses milagres. Amém? Mas queremos pôr Jesus numa caixa. E quando colocamos Deus dentro de uma caixa, nos tornamos incapazes de reconhecer e celebrar o que Ele está fazendo. Eram os fariseus diante do próprio Deus. E em vez de reconhecer a soberania de Jesus, pegaram Jesus e botaram onde? Dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. Hoje, continuamos fazendo isso. Quando pensamos que Jesus só está presente quando as paredes são brancas e a luz está acesa. Fazemos isso, colocamos Jesus numa caixa, quando achamos que só um estilo musical é que agrada a Deus. Só um e o resto não. Nós fazemos isso quando queremos que a mensagem massageie o nosso ego. Não, Jesus só pode falar que eu sou lindo. Se não começar com meu lindo ou minha linda, não serve. Se não for para satisfazer os meus desejos, me fazer prosperar, enriquecer e ter uma vida boa, Jesus não serve. Hoje, quando você olha para o seu relacionamento com Jesus, onde você enxerga Ele? Você acha que Ele fica aqui dentro, irmãos? Você acha que Ele vive numa caixa? Nunca. Nunca. Ele continua reinando e soberano lá dos céus,
com todo o poder para fazer o que Ele quiser fazer. Deus não habita em caixas. Deus não habita em caixas. Quando você for procurá-lo, não procure em uma caixa. Olhe para o céu. Fale com Ele, que Ele vai te responder. Deus não habita em caixas. Não coloque Ele nas suas caixas. A religiosidade coa mosquito, mas engole camelo. Mateus, capítulo 23, versículo 23, vai dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Versículo 24: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Na época, os fariseus tinham uma grande preocupação com a ingestão de alimentos contaminados, porque pelo rito, se eles ingerissem esses alimentos contaminados, eles ficariam impuros. E na época, quando se olhava para o mosquito, ele era considerado o menor animal impuro que existia. E esses mosquitos costumavam ficar ali rodeando a fermentação do vinho. Então, antes de beber o vinho, o fariseu era tão neurótico com isso, era tão meticuloso com o mosquito, que ele pegava o vinho e passava por um tecido fino, né? Tipo, imagina coando mesmo aí numa meia, imagina isso. Eles passavam o vinho num tecido bem fino. E quando iam beber o vinho, bebiam com o dente de cima grudado no de baixo, assim, para não passar mosquito. Essa era a prática deles, meticulosos com o mosquito. E quando Jesus olha para eles, para a vida deles, Jesus declara, confronta: olha, vocês coam um mosquito, mas estão engolindo camelo. Camelo, como você percebe, é muito maior que o mosquito, sim ou não? Infinitamente maior. E era o maior dos animais impuros. Então esses eram os fariseus. Coavam mosquito, mas comia camelo. Prestava atenção, era meticuloso com o mosquito ali no vinho, mas falhava em coisas muito maiores. Eram orgulhosos, eram hipócritas, eram injustos. Ficavam lá dando dízimo das mínimas sementes, mas não prestava atenção no que era de mais importante da lei. E Jesus diz: olha, não é para vocês pararem, não é para vocês omitirem dar o dízimo. Continuem dando o dízimo, mas também fazem o que também é importante na lei: pratique justiça, misericórdia e fé. Hoje, existem pessoas que coam mosquito e comem camelos. Pessoas que dão um dízimo, mas tratam mal o próximo. Vão a todos os cultos, não falta um, mas não perdoa quem o ofendeu. Critica quem usa boné na igreja, mas fala mal do irmão pelas costas. Nunca falta programação, mas também nunca ajuda quem precisa. E muitas vezes, irmãos, nós nos pegamos flertando com esse perigo aí, de ficar prestando atenção nas mínimas coisas, quando o que há de mais importante é deixado de lado. Focamos às vezes em regras, vestimentas, usos, costumes, mas não percebemos que estamos faltando com o perdão, com a compaixão e com a humildade. Olha, a religiosidade é perigosa porque nos faz acreditar que possuímos poderes para julgar, condenar ou absolver. Mas Tiago declara: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? A religiosidade foca nos erros alheios e ignora os próprios pecados. Religiosidade faz com que pessoas levantem a mão, mas que com o pé pisem em cima de outras pessoas. Religiosidade faz com que as pessoas se sentem autorizadas a corrigir e julgar os outros. E aqui,
nós encontramos vigilantes da ceia. Conhece o vigilante da ceia? Existe o vigilante da ceia. O prazer dele não é participar da mesa do Senhor. Seu prazer é ficar assim, vigiando e julgando toda a ceia. Fica dando vereditos de quem está ceando e de quem não está ceando. Fica vigiando para depois sair dizendo: olha, fulano, você não sabe, está divorciado e ceiou domingo, ceiou, divorciado. Olha que coisa. E o outro lá, nem batizou, ceiou também, domingo. Que coisa estranha. E aí quando a pessoa não ceia e é batizada, o vigilante faz o seguinte: olha lá, batizado, não ceiou. Está em quê? Pecado. Esse é o vigilante da ceia, que acha que participa da ceia, mas não participa. Está muito longe da mesa do Senhor, porque a mesa não é lugar de julgamento, é lugar de comunhão. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do vinho. Examine a si mesmo, não é o outro, é a si mesmo. E o que dizer da mulher adúltera? Os fariseus pegam uma mulher em adultério, levam diante de Jesus. E aí, Jesus, o que a gente faz agora? Porque a lei manda apedrejar. E aí, Jesus? Aí, Jesus, quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. Quantos atiraram a pedra? Nenhum. Os fariseus chegaram lá com uma pecadora. Jesus mostrou que todos ali tinham pecado. Alguém estacou pedra, mulher? Não. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É isso, evangelho é isso. Em que você quer acreditar? Eu prefiro acreditar no evangelho que perdoa a mulher adúltera do que acreditar numa religião que quer apedrejá-la. E caminhando para o final, a religiosidade é perigosa, porque ela nos faz belos por fora, mas totalmente podres por dentro. Versículos 25 a 28 do capítulo 23, Jesus confronta totalmente os fariseus, dizendo assim: ai de vocês, mestres da lei, limpam o exterior, mas por dentro estão cheios de ganância. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Na época, era costume pintar os túmulos ou sepulcros de branco, porque, segundo a tradição, aquele túmulo tinha que ficar visível para as pessoas não tocarem neles, porque se tocarem, pelo ritual, ficavam impuras. Assim eram então sepulcros caiados, belos, bonitos, limpos por fora, mas por dentro guardava o quê? Morte. Morte. Então Jesus confronta os fariseus e nos confronta hoje, dizendo que, olha, não é porque você aparenta algo que você é. Não é sobre o seu exterior, é sobre o seu interior. Porque por fora, você pode estar até bonito aí, com a cara de crente, mas por dentro, está morto espiritualmente. Vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas são podres sim por dentro, mas são obcecadas em parecerem limpas. Porque na sociedade da aparência em que nós vivemos, o que importa não é ser limpo, é parecer limpo. O que importa é como a minha foto vai aparecer na rede social daqui a pouco. A hipocrisia virou rotina, o ego virou doutrina e a vaidade virou uma virtude. A religiosidade é o maior fabricante de máscaras do mundo. E muitas vezes vamos para os cultos com as nossas belas máscaras, lindas, bonitas por fora, impecável, e com essas máscaras julgando todos ao nosso redor. Máscaras que exalam santidade, mas que sem ela
somos crentes irreconhecíveis. E para continuar essa vida, passando uma boa imagem, todos os dias vamos lá na maior fábrica de máscaras do mundo, a religiosidade, e pegamos mais uma, até não sabermos mais quem de fato somos nós. E muito antes de surgirem os bebês reborns, a fantástica fábrica da religiosidade criou os crentes reborns. Tem cara de crente, tem roupa de crente, mas é só aparência. Parece de verdade, mas é de mentira. Parece que está vivo, mas está morto. Morto. Porque o perigo da religiosidade é que ela nos faz belos por fora, mas por dentro estamos podres. Podres. Esses são os perigos. De tantos perigos, Deus tocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nessa noite. Só que essa palavra não se resume só nos perigos. Mas para concluir essa mensagem, eu queria compartilhar com você atitudes, passos, para que a gente tenha uma vida livre da religiosidade, para que Jesus nos liberte da religiosidade, para que ao sairmos daqui, nosso coração esteja totalmente rendido a Deus, e não com as mentes preocupadas em manter uma bela aparência, só para as pessoas verem. Então, rapidamente, primeiro passo: entenda que a sua maior missão é ganhar vidas para Cristo. A nossa missão, irmãos, como igreja, como aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, a nossa maior missão é ganhar vidas para Cristo. Vidas para Cristo. Eu não sei você que já era daqui há um bom tempo, talvez você olhou para o batistério sendo fechado, talvez você pensou em algo, sentiu algo diante disso. Porque por costume da igreja batista, principalmente dessa que sempre teve um batistério, o batismo era no batistério. Era isso que a gente fazia, né? Só que aí, Deus me fez uma pergunta que mexeu comigo. E a pergunta foi a seguinte: quantas pessoas você levou para se batizar naquele batistério? No último ano, quantas vezes você foi instrumento de Deus para que pessoas se batizassem lá? Nos últimos 2 anos, quantas pessoas você pode dizer assim: olha, discipulei aquela pessoa e ela batizou na PIB de Barra Mansa? Quantas pessoas? Nos últimos 5 anos, então, quantas pessoas? Você consegue sair do número 1, do número 2? Nossa maior missão é ganhar pessoas para Cristo. E parece que temos muitas vezes falhado na missão. Precisamos dar esse passo e entender que temos um chamado: ganhar pessoas para Cristo. Porque quando nos unirmos nesse chamado, nesse propósito, nós vamos sair batizando todo mundo, irmãos. E não importa se vai ser no rio, na piscina, não sei onde vai ser, mas pessoas continuarão sendo batizadas. Mas para isso, nós precisamos ir lá e buscá-las. Amém? Nossa missão é ganhar pessoas para Cristo. Olha, faça parte da mudança que Deus está promovendo nesse tempo. Mudanças acontecem. Deus direciona. A escolha é sua. Mas se existe um conselho, um passo, uma atitude que devemos tomar para ser livres da religiosidade, é fazer parte da mudança que Deus está fazendo nesse tempo. E as caixas, irmãos, e as caixas que você tem colocado Jesus, as tantas caixas que você tem, que Jesus parece que tem ficado dentro dela, e que você vive colocando Jesus dentro de uma caixa,
Jesus não está em caixas. E as caixas que você tem cultivado, guardado, juntado na sua casa, é um tempo de você rasgar as caixas. É um tempo de você pegar as caixas que você acha que coloca Jesus e rasgar essas caixas. Sabe por quê? Você tem que rasgar? Porque Jesus não está aqui. Só que quando você guarda, você vive pensando que Ele está em caixas. Jesus não está em caixas. Quando você chegar em casa ou saindo ou agora, rasgue as caixas que você tem colocado Jesus. Jesus não vive em caixas. Pelo contrário, Jesus governa o universo, governa a sua vida. E Ele é com você todos os dias. Tem poder para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser. Rasgue as caixas. Deus não está dentro delas. Peça para Deus te transformar de dentro para fora. Porque o que vale é o interior. É o coração quebrantado diante de Deus. Aposente seu martelo de juiz e pegue a toalha de servo. Você não está aqui para julgar, para condenar, para absolver ninguém. Você não é juiz. Você é servo. Nós somos servos. Aposente o seu martelo de juiz, de julgador da vida alheia, de pessoa que dá sentenças sobre a vida dos outros, e pegue uma toalha, uma bacia com água, e vamos lavar os pés uns dos outros, porque maior é aquele que serve. E para terminar, tenha um coração rendido a Cristo. Tenha um coração rendido a Cristo. Você pode ficar de pé aqui nessa noite? Você pode se colocar de pé? Eu não sei como está seu coração hoje. Eu não sei como que você olha para a sociedade, para as mudanças. E não sei como é que você encara tudo isso. Não sei qual é o seu sentimento. Mas o Deus que não está em caixas, Ele conhece seu coração. E Ele sabe o que você está vivendo hoje. Então hoje, irmãos, hoje, Deus se faz presente aqui. Ele está nesse lugar. E Ele sonda os nossos corações. Hoje é dia, irmãos, de ser libertos dessa religiosidade. Hoje é dia de render o nosso coração a Deus. Hoje é dia de nos quebrantarmos na presença dEle. Hoje é dia, irmãos, de chegar aos pés da cruz e dizer: Jesus, toma a minha vida por completo. Hoje é dia, irmãos, de sair de uma vida de aparências e de viver uma verdadeira transformação em Cristo Jesus. Hoje é dia de deixar de lado as aparências e clamar a Deus para que Ele visite e sonde o seu coração, para que Ele transforme a sua vida. Hoje é dia de declarar: Jesus, eis-me aqui, rendido estou. Que você possa fazer isso nessa noite. Que você possa cantar essa canção, não com seus lábios somente, mas que essa canção venha lá do seu coração. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, Que sejam todos pra ti, ó eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Pode fechar os seus olhos nesse momento. Você pode falar com Deus, você pode agradecer a Ele pelo dia de hoje, mas você pode também pedir para que Ele te mostre aquilo que precisa ser mudado, transformado lá no íntimo do seu coração. Você pode falar com Ele, você pode para Ele te mostrar os perigos que a religiosidade tem trazido na sua vida. Você pode fechar os seus olhos e falar para Ele transformar a sua vida por completo nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está presente aqui. O Senhor não vive em caixas. O Senhor reina poderosamente no seu trono celestial. E o Senhor é o poderoso para fazer todas as coisas, inclusive, Pai, transformar corações, transformar vidas que vivem de aparência, que vivem de teatro e quem vivem totalmente distante daquilo que o Senhor quer. Que nessa noite, Pai, seja uma noite de libertação de uma vida religiosa, de uma vida hipócrita, de uma vida baseada em aparências e não em essência, de uma vida de ritos e não de arrependimentos, de uma vida de mostrar algo e não de viver de fato a Tua palavra, Pai. Transforme as nossas vidas, Senhor. Nos mude por completo. Transforme a nossa visão, nosso pensamento. Nos dê estratégias como pessoas para ganhar mais vidas para Ti, Pai. Nos ajude a ser pontes e levar pessoas até Cristo, Pai. Nos
ajude a entender e a vivenciar as mudanças que são necessárias e que o Senhor tem promovido nesse tempo. Mas hoje, Pai, eis-nos aqui, rendidos a Ti. Faz em nós o Teu querer. Faz na nossa casa, na nossa família o Teu querer. Faz no nosso lar o Teu querer. Faz nas nossas vidas o Teu querer. Faz na nossa igreja, Pai, o Teu querer. Que todos os nossos dias sejam para Ti, ó Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém.